agradecer o convite da casa, né? Sempre uma oportunidade que eu tenho, né? Estar mais próximo dos ensinamentos do Evangelho. Lembrando que quem mais precisa do que vai ser falado aqui sou eu, né? Nós vamos refletir hoje a respeito da prece. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos finais, 25, 26, 27, 28, trata justamente deste assunto, né? Sobre a prece, a eficácia da prece, a importância da prece. Nós já fizemos a nossa oração hoje, quando levantamos, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a noite de sol reconfortante, que repôs as nossas energias, agradecer a Deus o dia de hoje. É isso que nós fazemos. A gente tem feito mais habitualmente, né? A primeira coisa que nós fazemos hoje em dia, quando nós levantamos, consultar o WhatsApp, né? A gente vai no WhatsApp, já levanta e já segura o celular. Mas são as circunstâncias do momento em que nós estamos vivendo, né? Esse momento de revolução tecnológica, onde ainda estamos nos adaptando a conviver com tantas informações que chegam o tempo todo às nossas mãos, através dos nossos aparelhos celulares, e que, infelizmente, como a gente não dá conta de tudo, tem causado muitos casos de ansiedade, né? E às vezes de depressão, porque ainda estamos aprendendo a utilizar essa ferramenta para o bem. Então a gente faz a nossa higiene pessoal, um banho diário, a gente escova os dentes, né? Colocamos roupas limpas e bebemos água potável e selecionamos os alimentos saudáveis para o nosso corpo. E quais são os alimentos que nós estamos buscando, né? Ou fornecendo para as nossas mentes e para as nossas almas? Normalmente, a boca fala daquilo que vivenciamos, né? Daquilo que o nosso coração está cheio. Isso. Então, os meus pensamentos, o meu coração está onde estão os meus interesses, onde está o meu tesouro, aquilo que eu elegi como prioridade na minha vida. E qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Todos nós conhecemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Jesus ainda emenda, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí estão todas as leis e os profetas. Por isso que a gente aprendeu, né? E por que será que nós sofremos? No livro O Consolador, Emmanuel responde essa pergunta com uma frase bastante curta, né? Sofremos
porque acreditamos mais em nós mesmos do que em Deus. Nos julgamos autossuficientes e não buscamos, né, essa intimidade com o Pai, a sabedoria, a inteligência, o amor infinito do nosso Pai para superar os nossos desafios. Então, lá no capítulo 25 do Evangelho, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a primeira pessoa que a gente deve se preocupar é com nós mesmos. Né? Quem já viajou de avião sabe que antes das decolagens, os tripulantes informam, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro você, para que você não venha desmaiar. E depois, as crianças vão ajudar alguém que está ao seu lado. Então, quando nós nos preparamos e nós utilizamos o recurso infinito e terapêutico da prece com as nossas atividades diárias, nós estamos nos preparando, nos capacitando, né? Normalmente nós oramos quando as coisas estão difíceis, quando a coisa aperta. Aí a gente, ai meu Deus, me ajuda. Quando na verdade a gente poderia fazer isso não só nos momentos difíceis, mas como um hábito diário, assim como fazia Jesus, né? Muito comum no Evangelho, nas passagens do Evangelho, Jesus subiu ao monte para orar, Jesus subiu ao monte para meditar. Jesus, o Espírito Crístico, que reencarnou na Terra para nos ajudar, não prescindia desta ligação com o Pai, né, como recurso de auxílio. Então, a conduta do nosso mestre, né, do nosso querido mestre, nos mostra a importância de fazer este intercâmbio, né? E a prece é um gesto de humildade perante a divindade, né? E cujo objetivo, né, é elevar a nossa alma até Deus. Então, o trabalho e a prece são duas características da atividade divina, da atividade de Jesus, né? Ele nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Ou seja, é importante orar para pedir inspiração e orientação, mas a ação, o trabalho, é que vai complementar a nossa missão, aquilo que nós precisamos fazer, né? Não basta ficar em contemplação, em oração o tempo todo. Preciso orar e trabalhar. Principalmente nós que frequentamos templos religiosos, né? Muitas vezes somos acusados de fanáticos religiosos porque oramos e pouco fazemos. Então a oração, o conhecimento do Evangelho tem que nos encorajar a agir, a ir ao encontro, né,
necessidades dos nossos irmãos, assim como pregado no lema da nossa doutrina, né? O modo da caridade é a salvação, indulgência, tolerância, benevolência, bondade, perdão das ofensas, né? E como eu devo orar? Como deve ser a minha oração? O Evangelho tem lá as instruções, né? Recolhe-te no seu quarto e em segredo, né? Em silêncio. É óbvio que quando a gente vai fazer a prece, até a gente conseguir um estado de elevação, muitas mensagens, né? Até porque hoje a gente tem muita informação na mão, até um tumulto, né, de pensamentos que acabam ocorrendo até esse momento de recolhimento, que é natural por conta de tanto estímulo que a gente recebe, né, auditivo, visual. Então, buscar este momento de intimidade com o Criador. E a palavra que ajuda a entender este momento é a confidência, é ter Jesus como nosso confidente, é ter Deus como nosso confidente, né? Eu posso me confidenciar com um amigo da casa espírita, eu posso me confidenciar com o irmão, eu posso me confidenciar com o pai, com a mãe, mas eu também posso me confidenciar com Deus, o meu confidente. Eu posso abrir o meu coração, porque a prece, né? A prece ela não precisa, como informa os Espíritos, né? No capítulo 28 do Evangelho, né? A forma nada vale, o pensamento é tudo, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha a ver com o coração. Então, esse momento de confidência é um bate-papo, é uma conversa, é um momento em que eu vou falar das minhas aflições, dos meus desejos, né? Dos meus erros, das minhas faltas, dos meus acertos. Não é rezar a Ave Maria 4, 5 vezes, não é rezar o Pai Nosso 10 vezes. É o pensamento. Aquilo que vai, aquilo que toca o meu coração. Obviamente, existe a prece inicial das palestras, existem as preces iniciais dos congressos, onde a gente está mobilizando ou buscando elevar o pensamento, né, dos nossos auditores da plateia, mas o momento de confidência com Deus, esse nosso quarto, no silêncio da nossa, né, buscando um silêncio interior, ferramenta terapêutica que nos auxilia na nossa caminhada. E a prece mais conhecida, como bem lembrado pelo nosso amigo que iniciou a nossa reunião, né, é a prece do Pai Nosso, que está lá no capítulo 28, o último capítulo, né, coletânea de preces espíritas. E ela começa lá, né, Pai Nosso que estais no céu. Nosso de todos nós, né? Todos nós do planeta Terra e de todos os orbes habitados do universo, que hoje a gente tem condições de ter uma noção da grandeza do universo, né? Através das informações que chegam para nós, através das redes sociais.
sociais, né? Essa semana mesmo tivemos o lançamento de um foguete que volta a explorar a Lua, né? Quem acompanhou essas informações nas redes sociais viu lá os astronautas, né? Mostrando as imagens da Terra flutuando no espaço, né? A emoção que eles sentiram de ver o planeta Terra do lado de fora, né? Então, Deus é Pai de todos nós, nas diversas casas, né? Existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Não é isso que a gente estudou, né? Então, quando a gente fala nosso, não é meu, da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, é nosso, de todos nós, né? Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Seu poder e a Sua bondade. A harmonia do universo dá testemunho da Sua sabedoria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o Teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Então, venha o Teu reino, pode ser entendido com esta frase. Existem mais explicações aqui no Evangelho, né? Mas invariavelmente temos mais do que precisamos. Se a gente parar para pensar, temos mais do que precisamos. E muitas vezes, quando nos angustiamos por algum problema, ou por alguma escassez, né? Nós podemos lembrar da frase de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, né? Aquela bela imagem que está ali naquele quadro, mandando um beijinho para nós, né? Que nos acalma. Perder não significa ficar sem nada. Essa frase foi dita a mim no final dos anos 90, uma reunião mediúnica, e na verdade era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Perder não significa ficar sem nada. Lembrando sempre que o nosso Pai Celestial jamais nos abandona. Seu amor infinito está conosco o tempo todo, a todo instante. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É o outro trecho da nossa oração dominical, né? Também conhecida como oração dominical. O Pai Nosso é conhecido como oração dominical. O homem a ela se submeterá quando compreender que és fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode, ou muito pouco pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A nossa capacidade, a nossa inteligência limitada depende bastante, ou muito, do auxílio da inteligência suprema, né? Dá-nos o pão de cada dia. Na verdade, a gente busca o pão e mais o supérfluo, né? Acumulamos como se fôssemos levar
os bens materiais, né? Lembrando que a verdadeira vida, a vida espiritual, estamos em provas e expiações neste planetinha que está se candidatando ao mundo de regeneração. E essa revolução, ela já está acontecendo silenciosamente nos corações e nas mentes de cada um de nós, porque já estamos percebendo, né, toda a velocidade das coisas, como as coisas estão acontecendo, da necessidade de buscar essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade no colo do nosso Criador. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Quando buscamos mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, é porque acreditamos mais na vida presente do que na vida futura. Nesse mesmo trecho, né? Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo e lhes ensina. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Esse trecho, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os que nos ofendem. E o perdão em nossas vidas, como é que está? Como é que a gente tem encarado, né, o perdão nas nossas vidas? Muitas das vezes, o que busco é a vingança, a oportunidade de retribuir ou de revidar a ofensa. Porque se eu encontrar ele novamente, eu vou falar isso, vou falar aquilo outro. Onde já se viu com quem ele pensa que está falando? Quando a gente deveria, nesse instante de revolta, porque se nos revoltamos com as situações, estamos nos revoltando contra a justiça divina, estamos nos revoltando contra Deus. E nesse momento a prece é bastante eficaz. Senhor, tira de mim esse sentimento de revolta, tira de mim esse sentimento de vingança. Eu também sou um ser imperfeito, assim como o meu irmão. Ele falou isso num momento de desespero. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogando-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa de que te faremos, que te fazemos de empregarmos os maiores esforços
reclamar menos, buscar no trabalho do bem o remédio que precisamos para a nossa transformação moral definitiva. Porque o Evangelho é um convite à transformação moral. Não nos deixes entregues à tentação, às devaires de todo mal. Na verdade, os nossos pensamentos, as nossas vibrações é que atraem as nossas companhias espirituais. Não é? E é muito comum a gente achar que o mal está aí e nos encontra por acaso. Não nos encontra por acaso. Encontra-nos por sintonia. Então, diga-me o que pensas, e eu te direi com quem andas. E aí serve para os nossos amigos encarnados e para os nossos amigos desencarnados. Vamos procurar bons pensamentos, pensamentos positivos, afastar os pensamentos negativos. Por que eu estou pensando isso? Não é porque esse sentimento, mais uma vez, o recurso da prece, pode ser utilizado para buscar essa elevação do pensamento. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam ou que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos, mas que somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para espiar as nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. Os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos temores viciosos e que nos entretêm para nos tentarem. Temos virtudes, mas também temos que trabalhar as nossas mazelas, E o recurso da prece, a humildade perante o nosso Criador, em buscar essa ajuda, Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e bons espíritos, os nossos mentores que todos nós temos, e a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de desobstarmos os espíritos, ou obstarmos os espíritos maus o acesso à nossa alma. Se estamos no mundo virtual das expiações, estamos mergulhados nessas vibrações dos pensamentos que influenciam os nossos pensamentos, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para nós. Toda uma corrente vibratória de pensamento, nós estamos mergulhados. Por isso a necessidade de nos manter equilibrados, E por fim, que assim seja, Demonstrando a nossa humildade perante o Pai, nos curvamos, à sabedoria infinita do nosso Criador. E porque hoje, então, é domingo de Páscoa, nós encerramos as nossas reflexões desta noite, lembrando dos momentos que antecederam a prisão de Jesus, que depois seria levado ao Calvário. E lá no capítulo 27 do livro Boa Nova, tem um texto chamado A Oração do Morto. Jesus, sempre que podia,
fazia as suas orações. Lembrando que a oração do Pai Nosso foi pedida pelos discípulos. Quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar. Então, a prece do Pai Nosso foi ditada e transcrita pelos discípulos, né? Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse, fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu os confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque estás nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que se obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhes a palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nesta tarefa grandiosa, o maior testemunho é o nosso próprio sacrifício pela causa. Compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos, todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificados um bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim
de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos de salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-nos a todos, Pai, e todos recebam a tua bênção, abrindo os seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. E terminada então a oração, acompanhada em silêncio e religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Pedro, Zebedeu e foi ao monte orar. Foi quando os discípulos, Jesus pede aos discípulos para que orem junto com ele, porque ele já se aproximava daquele momento do martírio, ele já sentia aquele momento, mas em um momento Jesus blasfemou, e se revoltou contra os desígnios do Pai. E a gente conhece a história, ele está ali no monte, rezando com os discípulos, e eles dormem. Então Jesus lhes interrompe 2, 3 vezes: por que dormem? Por que não me auxiliam nesse momento de prece e de oração? Quando chega então os soldados, e Judas dá então um beijo para indicar que aquele então era Jesus, e Jesus então é preso e levado para ser julgado, E a gente sabe de todo o final da história, os discípulos quase todos abandonaram Jesus, Ficou lá ao pé da cruz Maria e João, que era o mais jovem, Mas os discípulos então ficaram desesperados com aquela situação, Como pode, por que Jesus, com toda aquela sabedoria, com todo aquele poder, não não se desvencilhou daquele momento de sofrimento. E por conta disso, os discípulos ficaram muito abatidos, porque eles não tiveram coragem de enfrentar, Muitos se esconderam, muitos se evadiram, e ficou aquele remorso. Quando então, no domingo de Páscoa, Jesus reaparece para os discípulos para trazer a mensagem mais importante, A mensagem da cruz, como se submetendo aos desígnios do Pai, mas a mensagem mais importante, principalmente para nós espíritas que somos reencarnacionistas, que acreditamos que estaremos sempre vivos, uma hora encarnados, uma hora desencarnados, mas sempre estaremos vivos, que os afetos que já voltaram para o plano espiritual, e esses afetos não se perderam, nós nos reencontraremos. Então Jesus reaparece para os discípulos, enche-os de coragem, enche-os de energia, para então abraçar o Evangelho e levar o Evangelho que chega para nós até hoje. E a gente humildemente pede ao Pai o auxílio para que a gente possa interiorizar esses conhecimentos, e levar as nossas vidas no trabalho do bem e a todo momento, porque essa renovação ela pode ser feita em qualquer lugar, a todo instante, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados. Que a espiritualidade amiga, os benfeitores da casa, os nossos mentores espirituais, que Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nos abençoe e abençoe esse nosso esforço em buscar o conhecimento do Evangelho.